Nesse vídeo eu vou te mostrar na lei o porquê que o Renato Cariani é inocente. Então fica comigo até o final que você vai saber tudo o que você precisa saber do ponto de vista jurídico, é óbvio, sobre o caso Renato Cariani. A princípio, se você não sabe quem é Renato Cariani e qual o caso que eu estou falando, claro que se você clicou nesse vídeo, provavelmente você quer saber o porquê que ele é inocente e aonde se encontra na lei dizendo que ele é inocente. Mas se você é algum tipo de ET, né, que não acessou a internet nos últimos dias, nas últimas semanas, não sabe do que eu estou falando. Então, de forma bem breve, uma síntese bem rápida a respeito do Renato Cariani, ele é um influenciador do meio fitness que tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, juntando Instagram, YouTube, todas as caras de rede social dele, ele tem mais de 10 milhões de seguidores, ele é uma das maiores figuras do mundo fitness, do bodybuilding, dos cara forte, caralho todo, ele é uma das pessoas mais relevantes nesse meio. Porém, além de ser atleta de fisiculturismo, professor, youtuber, etc., ele também é químico. E ele tem porcentagem, salvo engano, 50% de uma empresa que se chama Anidrol, que é uma empresa que faz matéria-prima de produtos químicos para vender para a indústria, fazer remédio, fazer o que tiver que fazer no setor da área química. E esta empresa, a qual ele é sócio, foi alvo, na verdade, é alvo de investigação por parte da Polícia Federal por desviar matéria-prima para a produção de drogas ilícitas, tais como cocaína e crack. Então a empresa é investigada por isso, ele, como é um dos sócios da empresa, é também investigado por a prática de desvio de matéria-prima para a produção de drogas ilícitas. Então, basicamente, esse é o cenário fático. E como ele é muito famoso, saiu centenas de milhares de reportagens na imprensa, canais do YouTube, podcasts, tudo falando a respeito dele e sobre o caso pelo qual ele é investigado. E se você não me conhece, o meu nome é Felipe Macedo, eu sou advogado criminalista, amo de paixão o estudo das ciências criminais e além de atuar como advogado criminalista, eu também produzo conteúdo aqui no YouTube, mais a título de videoaula, ensinando direito penal, processo penal, prática penal e etc. Mas também comento alguns livros, algumas séries, filmes, tudo com contexto jurídico. E como tem algumas pessoas que gostam desse canal, que assistem esse canal, que me seguem lá no Instagram, me deram a ideia, até me incentivaram a gravar um vídeo para comentar o caso do Renato Cariani. Eu já tenho aqui no canal alguns vídeos nesse sentido, que eu falei sobre intervenção federal, falei sobre intervenção militar, auxílio emergencial, temas que estavam em voga, estavam em hype e as pessoas gostaram da forma com a qual eu falei e discorri sobre os temas, então pediram que eu fizesse um vídeo sobre esse caso do Cariani, ao qual eu tenho uma opinião bastante forte e pesada a respeito do que está acontecendo, do que vem acontecendo com a justiça criminal, então eu resolvi fazer esse vídeo. Já se inscreve no canal, deixa um like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que eu possa entender que o conteúdo daqui é relevante e que o YouTube também entenda que é relevante e entregue esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Mas então, Felipe, quais crimes o Renato Cariani responde na justiça hoje? Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, Renato Cariani não responde a nenhum crime na justiça, pois ainda não teve denúncia. Para que uma pessoa responda a um crime na justiça, é preciso que o Ministério Público tenha denunciado ela por uma suposta atividade, conduta ilícita. E enquanto eu gravo esse vídeo, até o presente momento, não teve nenhuma denúncia. O que tem é uma investigação da Polícia Federal que já se findou e já tem o indiciamento do Renato Cariani por 3 crimes, eu anotei aqui: tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Esses são os 3 crimes que a Polícia Federal investigou e indiciou o Renato Cariani para a justiça. Quando a polícia, o delegado lá da Polícia Federal, nesse caso, indicia uma pessoa, nesse caso o Renato Cariani e outras pessoas que não se tem o nome, pois não são famosas, então não veio para mídia, não dá clique, não dá like, não vende, só temos o nome do Renato Cariani, da sócia dele, que eu não sei quem enfim, e um tal de Espíndola, sei lá, outra pessoa aí,
O resto, que são várias pessoas, não temos os nomes porque não são famosos. Mas o que é um indiciamento? Assim, quando acontece um crime, a polícia tem que investigar esse crime para chegar nos responsáveis. Como é que a polícia faz isso? Ela põe o seu setor de investigação para ir atrás de elementos de prova, elementos de convicções. Coisas que podem fazer com que a polícia, a autoridade policial, no caso o delegado, chegue a uma conclusão de que provavelmente, possivelmente, essa pessoa cometeu esse crime. Então, como é que a polícia vai fazer isso? Vai ir atrás de testemunhas que possam depor, atrás de câmeras de vigilância que podem ter filmado um crime, a parte de um crime, vai atrás de extratos bancários, atrás de interceptação telefônica, prints de WhatsApp, etc, etc, etc. Depois que ela junta tudo o que ela pode, que forme elementos de convicção, os investigadores mandam para o delegado e o delegado vai indiciar as pessoas que ele acha que têm participação com base naqueles indícios. Uma coisa que tem que ficar bastante claro, que as pessoas que não são da área jurídica confundem bastante, é que indício não é prova. Prova só se produz dentro de um processo judicial com o Ministério Público, com defesa, na frente do juiz. Aí nós temos prova. Para ter prova, nós temos que ter contraditório e ampla defesa. Na fase investigatória, não se tem isso. Então, se tem elementos de convicção, no máximo, indícios. E o que é um indício? O indício é elementos que vão indiciar que possivelmente, que talvez determinada pessoa tenha feito determinado crime. Então a polícia pega o delegado faz esse relatório indiciando, manda para o Ministério Público e o Ministério Público faz a denúncia, se entender que aqueles elementos de convicção, se aqueles indícios são suficientes para que possa ter acontecido um crime por aquela pessoa. Então, se o Ministério Público pegar essa investigação e falar, não, peraí, o Cariani deu um depoimento de 4 horas na Polícia Federal, que não foi analisado antes do indiciamento, porque ele deu um depoimento de 4 horas e no mesmo dia foi indiciado, então nota-se que a polícia não investigou, aliás, não analisou o depoimento dele. Então, se o Ministério Público pegar essa investigação e pensar, não foi o Cariani, ela pode não denunciar o Cariani, ponto. E denunciar outros que tenham outros elementos, enfim. Mas a partir do que o Ministério Público denuncia uma pessoa, aí nós começamos a produzir prova. Porque aí vai ser uma audiência, a defesa participa, etc, etc, etc. Mas, até o presente momento, enquanto eu gravo esse vídeo, nós só temos o indiciamento. Não se tem nem denúncia. Então, por que eu disse, e eu vou provar para vocês, vou mostrar na tela, por que segundo a lei, o Renato Cariani é inocente? Porque na Constituição Federal, que é a lei máxima do país, é o mais alto nível de lei, é a Constituição Federal, todas as outras leis estão abaixo da Constituição Federal, ela diz lá no artigo 5º, inciso 57, se eu não me engano, não sei ler direito números romanos, mas eu acho que é o 57, diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? Que no Brasil, ninguém é culpado, ou seja, todo mundo é inocente, até que se tenha uma sentença penal, ou seja, uma sentença dentro de um processo crime, que seja condenatória e tenha trânsito em julgado. O que isso significa? Que uma sentença onde a pessoa foi condenada por determinado crime e não se pode mais recorrer. Terminou, transitou em julgado. Transitar em julgado é terminar. Terminou o processo, não cabe mais recurso, é isso que está aqui. No caso do Renato, nem se tem processo ainda. Nem se sabe se ele vai ser denunciado. Talvez sim, porque o Renato é famoso, etc, tem dinheiro, papapá. Mas até o presente momento, e depois que ele for denunciado, ainda será inocente, até que se tenha uma sentença condenatória transitada em julgado. E isso não serve só para o Renato Cariani, serve para todas as pessoas no Brasil. Eu vou repetir. Para todas as pessoas no Brasil. É um direito que a Constituição assegura a nós, brasileiros. Todas as pessoas são consideradas inocentes até que se prove o contrário. Até que se tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Em outros países por aí, inclusive na América do Norte, tem estados que a pessoa é considerada culpada até que ela prove inocência. Não é o caso do Brasil. Então, o Renato Cariani é juridicamente inocente
até o presente momento. E aí nós entramos num problema extremamente grave do Brasil, mas que por causa do Cariani nós conseguimos extrair uma forma muito boa de demonstrar, que é a participação da mídia nos processos criminais brasileiros e as investigações policiais midiáticas. Isso acaba com o processo penal, isso acaba com o sistema de justiça criminal. A justiça, ela tem que correr de uma forma séria, de uma forma célere e de uma forma com profissionais agindo com profissionalismo. E não é o que nós temos muitas vezes. Nesse caso, é um exemplo gritante disso. Por quê? Vamos lá. Uma investigação, ela tem que correr em segredo. Uma investigação, quando a polícia está investigando um crime, uma organização criminosa e qualquer coisa que seja nesse sentido, tem que ser em sigilo. Porque as pessoas envolvidas, as pessoas que têm culpa, não podem saber, porque a partir do momento que elas souberem, elas podem fazer alguma coisa para dificultar as investigações. Então tem que ser em sigilo, tá certo, tem que ser mesmo. Só que, claro, vai chegar um determinado momento que, se tiver que prender uma pessoa ou se tiver que cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de uma pessoa, como fizeram na casa do Renato e de outras pessoas, aí já não vai ser mais sigilosa, porque a pessoa investigada, a pessoa presa, a pessoa que esteve a sua casa como alvo de um mandado de busca vai saber que está sendo investigada. Pronto, acabou. Tá? Mas quando isso acontece, quando essa informação vem aos conhecimentos dos investigados, isso tem que se limitar à polícia e aos órgãos de segurança pública, polícia, Ministério Público, etc., e ao investigado e seus advogados. Ponto. Essas são as pessoas, esses são os profissionais que têm que lidar com isso a partir de então. Trazer para a mídia, e é claro, nós temos o direito à informação, as pessoas têm que ser informadas do que está acontecendo, isso é verdade. O direito livre de manifestação da imprensa, ele existe e ele é constitucional também. Assim como todo mundo é inocente até que se prova o contrário, e isso diz na Constituição, a Constituição também assegura à imprensa a liberdade de expressão, a liberdade de informar, o direito de informar e etc. Mas uma coisa é informar, é fazer uma notícia, botar uma foto no jornal, contar o que está acontecendo, a versão do judiciário, a versão do Ministério Público, a versão da defesa, ponto. Outra coisa, que é o que acontece nesse caso e em vários casos ao longo do Brasil, é utilizar nomes de pessoas conhecidas, de pessoas famosas, seja a nível nacional, seja a nível da cidade, para conseguir visibilidade, para conseguir like, para conseguir clique, para então fazer dinheiro. Fazer dinheiro em cima da desgraça dos outros, explanando isso para o Brasil inteiro, eu não acho uma coisa legal. Se você colocar Renato Cariani no Google, você vai ver centenas de milhares de notícias com manchetes, às vezes mentirosas, às vezes distorcidas, às vezes fora de contexto, só para conseguir o like. O Renato Cariani, como não é a média da população, é um cara rico, é um cara influente, é um cara que tem um canal grande no YouTube, ele pôde fazer um vídeo se defendendo. Ele pôde ir lá no canal dele e atacar ponto por ponto da mídia, desmentindo ela. Mas o seu Zezinho, que mora no interior do estado de São Paulo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, não tem força, dinheiro e influência para se defender. Mas uma moral que a gente consegue tirar, nós operadores do direito, desse caso do Cariani, e se você me segue no Instagram, ou me seguir no meu Instagram, você vai ver cada notícia nova que sai do Cariani na internet, que eu vejo que é uma coisa que não devia estar na internet porque faz parte da investigação, ou porque é uma manchete que desvirtua a prova, que desvirtua a informação, eu vou lá e mostro, posto nos stories. Por quê? Porque esse caso do Cariani, em que pese seja triste a forma que a mídia e a própria polícia está explanando, porque se a mídia teve acesso a prints de telefone que estão na investigação, a prints de e-mail que estão na investigação, várias coisas de dentro do inquérito que deveria ser segredo de justiça estão na mídia, foi porque alguém da polícia vazou para a mídia. Então isso é reprovável, isso é deplorável, é triste, enfim. Eu preciso medir minhas palavras, mas é algo que não devia acontecer, tá? Mas aconteceu e tá na mídia, é só você colocar Renato Cariani no Google, o que você acha? Ou assistir os próprios vídeos do Renato, que também estão muito bons e muito explicativos. O cara, show de bola, fez uns vídeos muito interessantes. Então,
O moral da história é que a gente pode pegar essa explanação que estão fazendo com Cariani, nós advogados, para demonstrar que isso acontece quase todo dia em todo o Brasil. Aqui onde eu moro, no interior do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, até Natal, no Rio Grande do Norte. Em todo o Brasil acontece esse tipo de coisa por parte da polícia e por parte da mídia. Só que ninguém sabe, ninguém vê, porque não é com famosos. Não sai no Fantástico, que nem aconteceu com o Cariani. Então a gente pode pegar essas condutas erradas que aconteceram nas investigações e talvez aconteçam no processo contra o Cariani para demonstrar e mostrar que esse tipo de atitude, esse tipo de conduta acontece aqui onde a gente está e em qualquer lugar do Brasil. E ao final desse processo, se o Cariani for denunciado, enfim, aqui eu não estou para dizer se ele é ou não é responsável por aquilo que estão acusando ele, isso o processo vai mostrar, o processo vai produzir prova, e se for o caso, e se ele for responsável e tiver que ser condenado, que a ele seja imposto o rigor da lei na medida da sua culpabilidade, tá? Mediante um processo respeitado, com acesso à defesa, contraditório, devido ao processo legal, todos os direitos que todos os réus têm, que seja dado a ele também, e que no final, se ficar comprovado a sua participação em algum ato ilícito, que ele seja condenado pelos atos ilícitos. Mas isso não anula o fato de que até o presente momento tudo está sendo feito de forma desvirtuada, errada e contra os princípios básicos do direito penal, do direito em geral. Mas quais penas o Renato Cariani pode pegar se vier a ser condenado por aquilo que ele foi indiciado? Ele foi indiciado por tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O tráfico tem uma pena, salvo engano, de 5 a 15 anos. A associação para o tráfico 3 a 10 e lavagem de dinheiro 3 a 10 também. O Renato Cariani é uma pessoa que é primária, bons antecedentes, papapá, pipi, popopó. Então ele vai pegar a pena mínima em todos os crimes, se for condenado por eles. Então, somando aqui 5, 3 e 3, que é a pena mínima de cada um desses crimes, daria 11 anos de cadeia, caso fique comprovado que ele traficou, que ele associou para o tráfico e que ele fez lavagem de dinheiro. 11 anos mais multa, né, dinheiro financeiro, que é o que ele pode pegar caso venha a ser denunciado e condenado por estes 3 crimes, o que eu acho muito improvável e muito difícil de acontecer. Mas, se for o caso, que seja e que assim seja. Mas, como eu disse, esse caso é bom para expor o que acontece, porque às vezes a população, e não é errado, tem que acontecer mesmo, mas a população cegamente confia na polícia, cegamente confia no Ministério Público, cegamente confia no Poder Judiciário e nos juízes. De um certo ponto tem que confiar mesmo, né? Porque é os órgãos de segurança e o órgão que julga, então nós temos que crer que pelo menos eles vão fazer a coisa certa. Só que tanto a polícia, que é uma instituição tão louvável e necessária para a segurança, como o Ministério Público para a fiscalização da lei, como o Judiciário para julgar os casos, são importantíssimos e devem existir com certeza, mas estes órgãos são manejados por pessoas. Pessoas erram, pessoas falham, pessoas têm ego, vaidade. E às vezes isso pode se sobrepor ao profissionalismo, por isso que eu disse no início desse vídeo que a justiça tem que ser com profissionais que agem com profissionalismo. E às vezes se deixam levar por N motivos que não é o desse vídeo. Então, é bom isso que está acontecendo com o Cariani, em que pese seja triste. Na verdade, bom não é, mas podemos tirar algo de bom disso que está acontecendo para mostrar que isso acontece todo dia, inclusive na sua cidade. Se você é estudante de direito, você vai presenciar coisas assim na sua cidade, a nível da sua cidade. Se você é advogado, sabe do que eu estou falando, porque já presenciou e talvez já tenha atuado em um caso que aconteceu esse tipo de vazamento de informação e de perseguição e de descontextualização. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e informativo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários ou nas minhas redes sociais, que vão estar aqui no vídeo e na descrição aqui também. Pode entrar lá, me chama, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Tudo que tem conexão com o mundo jurídico, em especial a área criminal, eu tenho o maior prazer de conversar com você e de poder te explicar e de aprender com você. Então me segue lá e vamos trocar uma ideia. Também eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu ensino sobre dosimetria da pena, inclusive com um vídeo prático, para você aprender como é que um juiz chega na pena de uma pessoa que vai ser utilizado no Cariani, caso ele seja condenado pelos crimes que foi indiciado.
Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e tchau!